Então, meu amigo, temos os dados oficiais do IBGE, aqueles dados maravilhosos do IBGE que está empenhado em colaborar com o Escritório de Estatísticas da China para desenvolver métodos conjuntos, super confiável, a turma do Márcio Postman, não é mesmo? Mas bem, o IBGE divulgou o IPCA 15, que é a prévia do índice oficial de, entre aspas, inflação do governo, que terminou no dia 15 de maio. Não é o índice fechado do mês de maio, ainda o mês nem acabou. Esse índice a gente tem lá por volta do dia 10 do mês que vem, mas isso aqui já dá uma boa indicação do que esperar em matéria de alta de preços para o mês de maio, ou reflexo daquilo que a gente já viu na prática no dia a dia, com todas aquelas ressalvas que nós temos que fazer nesse sentido. E o índice foi de 0,36%, que é uma desaceleração em relação ao mês de abril. Mas que o pessoal da grande mídia já não está tratando mais com toda essa pompa que antes acontecia. Era típico de você ver em vários veículos. Olha só, essa notícia aqui é da Carta Capital, que é um veículo esquerdista, muito esquerdista por sinal. Eles poderiam ter dito: inflação aí, o PCA 15 de maio desacelera, caiu, despenca para 0,36, mas não colocaram uma que fecha em 0,36%, uma explicação técnica e nada além disso. Pois é, meu amigo. O pessoal da Veja coloca: inflação desacelera, mas, olha o mas aqui, especialistas apontam desafios para corte de juros, ou seja, perdeu um pouco o ímpeto, sim, mas o acumulado de 12 meses está muito elevado ainda. A queda não foi substancial, não foi tanto quanto se esperava. Isso indica um caminho ainda mais árduo, mais duro no combate à inflação. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a prévia da inflação, que é o IPCA 15, que pega do dia 15 do mês anterior até o dia 15 do presente mês, 15 de abril a 15 de maio, foi de 0,36%. Isso aqui representa uma desaceleração em relação à de abril, 0,43%. Mas convenhamos, primeiro, isso aqui não é muito uma queda substancial, longe disso, claro, né? É uma queda, assim, razoavelmente tênue. É melhor do que o consenso do mercado, que esperava aqui 0,44%, um resultado pior do que o de abril. Mas lembre-se, esses percentuais são cumulativos. Então, se o resultado em maio foi positivo, não importa se ele foi pequeno ou se ele foi substancial. Os preços subiram. Isso é o que importa. É uma alta em cima da alta anterior. Ou o exemplo que eu sempre trago aqui para o canal. Você tem um item ali qualquer no supermercado que ele custa R$10. Um ano depois ele está custando R$20. Qual que foi o percentual de inflação, ou seja, de alta de preços? Você sabe que inflação não é alta de preços, né? Mas qual foi o percentual de inflação nesse sentido de alta de preços que esse produto teve no decorrer de 12 meses? Foi de 100%. Ele custava R$10, passou a custar R$20. Essa alta representa uma alta de 100%. Agora imagina que um ano depois esse item custa R$30. Qual foi a inflação desse novo período de 12 meses? 50%. Pois é, o percentual caiu pela metade. Um incauto pode dizer: desacelerou, despencou o índice de inflação desse item. Ora, era 100%, caiu para 50%, que maravilha. Mas o aumento foi o mesmo. O aumento foi de R$10 no primeiro ano, no segundo ano foi de R$10 também. Mas o percentual engana nesse sentido. Tem que ficar de olho nesses fatores aí. Agora, 0,36% ao mês, para a realidade brasileira, não é terrível, não é catastrófico. Claro, isso aqui, no decorrer de um ano, vai dar mais de 4%, mas ainda fica dentro do teto da meta de inflação ali, que é 4,5%. Não vai ultrapassar isso, não. O problema é que não fica sempre nesse patamar de 0,36%. Essa é a grande tragédia de forma geral. Então, a taxa acumulada em 12 meses agora, de acordo com esse índice aqui, chega a 5,40%. E você pode ver aqui, né, que tem a comparação com maio do ano anterior. Isso aqui é importante, tá? Mas você pode ver que está naquele patamar ali mediano, só que o acumulado de 12 meses está muito
elevado 5,40%, até porque estamos falando de um teto da meta de inflação, conforme eu falei ainda há pouco, de 4,5% ao ano. Então, qual que é a questão relativa a esse acumulado de 12 meses que está em 5,40? Ele estava em 5,49 no mês passado. Olha aqui, 5,49. Veja que o mês de março teve um valor substancial de fato. Mas esse índice subiu, o acumulado de 12 meses, em abril. Agora ele caiu um pouquinho, mas ele subiu muito em abril do ano passado. Aliás, em abril passado. Agora abril de 2025 caiu um pouquinho, 0,09% em maio. Por que a queda foi tão baixa em maio? Porque nós tiramos da comparação anual maio de 2024 e colocamos maio de 2025. Então você pode ver que o maio do ano passado teve uma taxa de inflação de 0,44% contra 0,36% agora. Então essa diferença entre um mês e outro é a queda que nós observamos no acumulado de 12 meses. Então perceba que não é um somatório, no cômputo geral, não faz uma diferença tão grande, é uma diferença assim pontual, que não reverte a alta que teve no mês, sequer no mês passado, que dirá no mês de fevereiro, que é o grande vilão dessa história. Aliás, para a gente começar a ver a inflação voltar para o centro da meta, ou se aproximar do centro da meta, nós temos que continuar tendo índices mais baixos, e não estamos tendo índices tão baixos assim, essa é a verdade. Veja que abril foi 0,43, maio um índice que é ok. O índice de abril, se for aplicado ao ano todo, todos os meses, ultrapassa o teto da meta, não é um índice ok, portanto. E o de março, menos ainda, 0,64. Agora, o grande problema foi o índice geral de inflação de fevereiro, que foi 1,31%. Então, acho pouco provável, antes de fevereiro do ano que vem, nós termos uma inflação mais controlada na análise anual. Por quê? Porque a gente vai ter 1,31% logo numa sentada só do índice de fevereiro desse ano. Então, enquanto fevereiro desse ano não sair do cômputo dos 12 meses, da janela de 12 meses, coisa que vai acontecer só em fevereiro do ano que vem, esse índice não vai cair consideravelmente. Isso se não tiver nenhuma outra alta nesse percurso, até chegar nesse período do ano que vem, o que sempre é um risco de fato. Então, o grupo, obviamente, que castigou mais aqui, foi um dos que castigaram mais, foi o da alimentação e bebidas, é claro, que já tinha subido muito em abril, então não tem como subir tanto assim novamente, né? 2 meses, 3 meses seguidos, realmente, uma hora tem que parar de subir um pouco, senão é uma catástrofe completa. A habitação subiu bastante e saúde e cuidados pessoais também já tinha subido em abril, subiu bastante agora em maio mais uma vez. E claro, esse tipo de coisa impacta muito a vida do mais pobre, que é o grande problema nessa história. Isso aí, no dia a dia, na prática, é o que a gente sente, não é 0,36%, não é isso aqui que o pobre sentiu ao ir fazer as compras no supermercado, né? Ele sentiu aí um remédio quase 1% mais caro, se não mais do que isso, na hora de fechar a conta na farmácia, dentre outros problemas de fato. E a verdade é o seguinte, ok, é uma desaceleração, é abaixo da expectativa do mercado, a taxa anualizada caiu, contudo, a gente está muito longe de ter um índice ajustado, controlado no Brasil, assim, absurdamente longe dos 3%, que são a meta, o centro da meta da inflação, e muito acima ainda, quase um ponto percentual acima, daquilo que é a margem de tolerância, que é o teto da meta de inflação. De fato, lembrando que isso aqui não é o índice finalizado para o mês de maio, é apenas o índice parcial, a prévia do IPCA. Vamos ter aí provavelmente lá por volta de 10 de junho o índice do mês de maio, de fato, aqui. Então, o que isso significa na prática? Provavelmente que vamos ter mais uma altazinha aí da taxa Selic, pelo menos, para reforçar aquilo que de fato está acontecendo, que é a inflação perdendo um pouco do seu ímpeto. Está melhorando bastante? Não, não está melhorando bastante, porque sempre temos um risco sistêmico, que é haver alguma situação externa que vai balançar bastante o Brasil. Não temos uma estrutura econômica bem estabelecida. Então estamos suscetíveis a uma série de problemas. Vai ter alta de energia elétrica, provavelmente, tarifa bandeira vermelha. O que isso vai fazer com o índice de inflação? O índice de inflação vai subir ainda mais. Então,
Aonde que vai ter uma redução para compensar isso aí? Não tem nada previsto nesse sentido. Não tem nenhuma grande notícia vindo aí no horizonte. Imagine se o petróleo começar a subir agora, e aí todos os derivados vão ficar mais caros, combustível vai ficar mais caro. Meu amigo, a tendência é que esse IPCA continue sendo pressionado porque a estrutura, o alicerce da casa não está bem construído. Qualquer intempérie, qualquer problema externo pode representar um grande impacto aqui para o Brasil. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.